A paz do Senhor Jesus, você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Se você se inscreveu, eu lhe agradeço por sua inscrição. Este é um canal 100% bíblico, voltado para o ensino, a leitura e o estudo da Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever, a dar uma força. Estamos em uma campanha rumo aos 1000 inscritos. E eu acredito que unidos, juntos, somos mais fortes e iremos alcançar esta meta, ultrapassar em nome de Jesus. Eu convido você para nós refletirmos juntos na palavra de Deus. Compartilhe esta palavra em nome de Jesus. Palavra que se encontra no livro do profeta Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo, no caso Deus falando sobre a nação de Israel, que na época era Velho Testamento, o tempo de Jeremias não é o meu tempo, não é o seu tempo. Jeremias viveu no pacto da antiga aliança. Jeremias viveu antes da morte e da ressurreição de Jesus. É muito importante você entender isto. É muito importante o povo de Deus entender as mudanças de pactos. Houve mudança de pacto. Após a morte e a ressurreição de Jesus, houve mudança. A época de Jeremias era tempo da lei. A sua época é tempo da graça. Conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 14. Não estais debaixo da lei, não estais no tempo da lei, não estais no domínio da lei, mas da graça. Então, a primeira coisa nessa mensagem de reflexão é que você precisa entender que no tempo da lei, o povo de Deus era chamado Israel, a nação eleita, escolhida para representar Deus, para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a lei de Deus, foi a nação de Israel. Malaquias capítulo 4, versículo 4 diz: toda a lei e os estatutos e juízos é para Israel. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual foi dada para todo o Israel. Israelitas, são todas as pessoas que nasceram no país que hoje conhecemos como Israel. Se você não nasceu em nenhuma cidade que pertence ao país de Israel, você é chamado pela Bíblia de gentio. Gentio. Isso é muito importante saber isto. Eu acredito que você é brasileiro, brasileira, nasceu no Brasil, em alguma cidade, em algum estado, e você é, por natureza, carnal, sanguínea, gentil. Gentil são todas as pessoas que não nasceram em Israel. A Bíblia fala de dois povos, judeus, israelitas e gentios. Israel era composta, a nação de Israel era composta, hoje não é mais. Entendeu? Hoje não é mais. Mas a nação de Israel era composta por 12 tribos. Essas 12 tribos vieram de Jacó, dos 12 filhos de Jacó.
E essas 12 tribos compunham, formavam uma nação, a nação de Israel. Eu, você, somos brasileiros, não somos israelitas. E por não sermos israelitas, por não nascermos no país, em nenhuma cidade que pertencia a Israel na época, a lei que Deus deu para Israel, 613 mandamentos, não é para nós, não é para você, não é para mim, não é para a igreja da atualidade, entendeu? Não é. Foi para a nação de Israel, foi para o povo de Israel, quando Deus, em Êxodo capítulo 19, levou Moisés ao monte Sinai, e deu a ele a lei em tábuas de pedras, que foi para toda a nação de Israel. Amém? A igreja, o povo de Deus, é composto de dois povos hoje, na atualidade, de judeus e gentios. Como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. A igreja de Deus é formada por dois povos, gentios e judeus. Capítulo 3 do livro de Gálatas, versículo 28, diz assim: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós, judeus e gentios, macho e fêmea, todos vós sois um em Cristo. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Você percebe que houve uma mudança após a morte e a ressurreição de Jesus? Agora não há mais separação diante de Deus. Tanto os judeus como os gentios são um só. Abra sua Bíblia, ainda em Efésios capítulo 2. Olha que coisa linda, né? É uma pena que esses assuntos não sejam ensinados. E o que nós vemos hoje em algumas igrejas, na mídia, nas redes sociais, nós vemos um privilégio das pessoas quanto à nação de Israel. As pessoas pensam que Israel atual permanece com algum privilégio. Não, irmão. Não, minha irmã. Judeus e gentios, para Deus, é um povo só. Não há privilégio. Não.
é um só povo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 2, versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos que vós, falando dos gentios, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircunciso, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão de homens. Ou seja, o apóstolo está dizendo, escrevendo para a igreja que estava em Éfeso, especificamente aos gentios da igreja, dizendo para eles: gentios, lembrem-se, entendam, compreendam que vocês não faziam parte, não eram considerados como povo de Deus. Porque para pertencer à nação de Israel, para pertencer a Deus, era necessário passar por um ritual chamado circuncisão. Todo israelita. Abra sua Bíblia no que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 13. Deuteronômio, capítulo de número 13. Deixa eu ver se é Deuteronômio 13 ou é Êxodo 13, um dos dois. Deixa eu ver aqui. Eu creio que seja Êxodo 13. Aqui está vindo, irmãos, assim, ó, na hora. Não é um estudo planejado. Eu não planejei. Eu não selecionei. Não, está vindo agora. Esse estudo está sendo feito agora. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Olha o que diz Êxodo 13. Êxodo capítulo 13. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordenança de Deus. Santificai-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que daria, na terra que mana leite e mel, guardareis este culto. Guardareis este culto neste mês. Deus ordenou: santificai-vos para mim. Então, observe
que o povo que pertencia a Deus, lá no Antigo Testamento, era a nação de Israel. Era o povo de Israel. E Paulo está dizendo em Efésios capítulo 2, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão. Incircuncisão, por quê? Porque eles não passaram pelo ritual da circuncisão. A circuncisão era um ritual na lei, para o povo judeu. Jesus foi circuncidado. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no que está escrito em Lucas capítulo 21, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quer dizer, o menino Jesus foi circuncidado. Por que Jesus foi circuncidado? Porque ele era um israelita, pertencia à tribo de Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó. E Jesus era da tribo, da família de Judá. Entendeu? Por isso que Jesus foi circuncidado. Porque a circuncisão era para o povo, era para a nação de Israel. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircunciso, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Está vendo? Para que um gentio pertencesse à nação de Israel, era necessário que ele fizesse a circuncisão para ser aceito. Para ser aceito. Você lembra quando Davi disse a Golias: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Por que Davi disse isto? Porque Golias era incircunciso, ele não pertencia à nação de Israel, ele era dos filisteus, ele era de outro povo, ele era de outra nação. Entendeu aí? Naquele tempo, versículo 12 de Efésios 2, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a posição dos gentios, isto é, antes de Cristo. Desde que a lei foi dada em Moisés até Jesus. A circuncisão era como uma operação de fimose. Entendeu? Isso era que circuncisão. Era como fazer uma operação de uma fimose. Versículo de número 13. Mas agora, eu estou lendo Efésios 2,13. Mas agora,
Agora que Cristo veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas agora que a nova aliança está estabelecida, mas agora que o tempo da graça chegou, mas agora, Efésios 2,13, mas agora, em Cristo Jesus, ou seja, por intermédio de Cristo, pela sua morte e ressurreição, agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Está vendo você? Não existe hoje, no século 21, todo esse privilégio que as pessoas dão à nação de Israel. Que a nação de Israel é igual a nós. Não há privilégio. Não há superioridade de maneira nenhuma. Isto aos olhos de Deus. Porque Ele, versículo 14 de Efésios 2, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Olha que coisa linda. O qual de ambos os povos, judeus e gentios, israelitas e gentios, o qual de ambos os povos fez um. Tá claro? Você está com a Bíblia aberta? Talvez você nunca tenha escutado isto. Talvez você nunca nem tenha lido isto. Sabe por quê? Porque não é interesse. Não é interesse da religião te ensinar. Não é interesse da religião ensinar a você. Não existe interesse em te dar explicação. Talvez você achasse que Israel continua sendo a nação eleita, a nação escolhida por Deus, a única. Não. Brasileiros e israelitas, aos olhos de Deus, são um só povo. Na Bíblia, a união entre judeus e gentios aconteceu na cruz. Esta parede de separação entre judeus e gentios, Jesus derrubou na cruz. Efésios 2,14, vou ler novamente. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Paz. Aquela divisão que existia entre judeus e gentios caiu por terra. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, onde tanto judeus como gentios têm acesso a Deus. Não há privilégio, não há superioridade. E Deus, que é onipotente, Deus que conhece o futuro, onipresente,
Deus já sabia que isso iria acontecer. Ele já havia anunciado por intermédio do profeta Oséias. E Deus disse lá em Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Entendeu? Porque Ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, a nação judaica, a nação israelita, que é composta pelo país de Israel, a nação de gentios, que é composta por todos os países, Brasil, Estados Unidos, China, Inglaterra, França, Itália, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. São chamados gentios, e para Deus são um só povo com Israel. Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Você percebe? E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos, das duas nações, de judeus e gentios, desses dois povos, criar um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Está muito claro aqui, não está? Está muito claro. Em Cristo, por intermédio de Cristo, não há judeus, não há gregos, todos são um. Igualzinho. Israel não é, Israel foi. Israel foi a nação eleita. Israel foi a nação escolhida. Mas agora em Cristo, agora por intermédio de Cristo, não existe mais isto. Israel não é mais a nação eleita. Israel não é mais a nação escolhida. Por quê? Porque em Cristo, através de Cristo, por intermédio de Cristo, somos um só povo. Quer dizer, as promessas de Deus feitas para Israel, lá no Antigo Testamento, é para você também. Oh, glória! Isto mesmo, as promessas de Deus que foram feitas para Israel também cabe a você. O Deus que disse: eu sou o Senhor teu Deus, lá no capítulo 20 do Êxodo, eu sou o Senhor teu Deus. Para quem Deus disse isso? Para a nação de Israel. Este mesmo Deus é o seu também.
é o Deus da nação brasileira. É o Deus de todas as nações. Glória a Deus por isto. Se você está acompanhando esse estudo com sua Bíblia aberta, abra em Romanos capítulo 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Entendeu? A nação de Israel pensava, eles pensavam que Deus só tinha eles de povo. E Deus usa Paulo para dizer assim, não, Deus tem outros povos. Lembra do que Jesus disse no capítulo 10 de Romanos? Mais claro do que isto, irmãos, é impossível. Mais claro do que isto é impossível. Romanos, ou melhor, João capítulo 10, versículo 10. Olha o que Jesus disse. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Entendeu? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, disse Jesus em João capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outros povos, ainda tenho outras nações, ainda tenho outras pessoas que não são da nação de Israel, que não pertencem à nação de Israel. É isso que ele está dizendo aqui. E disse, também me convém agregar estas. O que é agregar? É juntar, é unir. Unir ao quê? A uma só nação, a um só povo. E eles ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um pastor. Olha a profecia de Jesus. A profecia de Jesus em João capítulo 10. E haverá, quer dizer, antes da cruz era um povo só, não era dois povos. Mas ele está profetizando aqui, e haverá um só povo. Está vendo? Você está com a Bíblia aberta? Leia. Leia. João 10, 16. A última parte. Profecia de Jesus. E haverá um só povo. Ou um só rebanho, ou uma só nação. Deus não tem dois povos. Deus tem um povo que pertence a Ele. Israel não é mais a nação escolhida, privilegiada por Deus, de maneira nenhuma. Para Deus é um só. Romanos capítulo 9, versículo 24. Os quais somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus. Paulo está dizendo aqui em Romanos 9, povo de Israel, judeus. Deus não chamou somente vocês. Deus não escolheu somente vocês, mas também dentre os gentios. Ele está dizendo, olha, existe outro povo que também pertence a Deus, que Deus também escolheu igualzinho a vocês. Esse povo são os gentios. Esse povo que vocês rejeitam, que vocês não dão nada por ele, que vocês consideram como nada, são escolhidos por Deus. Sabe aquela pessoa que você rejeita,
Sabe aquela pessoa que você pensa que não é de Deus? Sabia que tem gente que pensa assim? Sabia que tem pessoas que têm essa mentalidade, foram ensinadas assim, que só pertence a Deus quem é crente, que só é de Deus quem está na igreja? Sabia que tem pessoas que são assim? Esse pensamento é muito pequeno, esse pensamento é muito errado, esse pensamento é antibíblico. Quantas pessoas, já na época de Jesus, que não servia a Ele, que não seguia a Ele, mas pertencia a Ele. Sabia disso? Eu lhe pergunto, Zaqueu seguia Jesus? Zaqueu andava com Jesus? Zaqueu servia a Jesus? Andava com Jesus? Não, mas era escolhido. Jesus chama Zaqueu de filho de Abraão. Lucas capítulo 19. Ser filho de Abraão é ser o quê? Ser um eleito, ser um escolhido. Mateus servia a Jesus, era um publicano, mas pertencia a Deus. Existem muitas pessoas que não estão na igreja, que não servem a Deus, mas pertencem a Ele. Paulo servia a Deus. Paulo servia a Jesus. Paulo era convertido a Jesus. Não, mas pertencia a Ele. Atos 9:15. Um vaso escolhido. Olha que coisa linda. Então, não julgue. Quando você vê alguém fora da igreja, não julgue não. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Você entendeu aqui agora? Deus falou em Oséias. Deus profetizou lá em Oséias. Chamarei meu povo ao que não era meu povo. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Deus já tinha falado por intermédio de Oséias: chamarei meu povo ao que não é meu povo. A nação gentil. Deus já havia dito, Oséias capítulo 2, versículo 23, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ame direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Aleluia. Como Deus é lindo, né? Como Deus é maravilhoso. Romanos 9, 25. Como também dizem Oséias, como nós vimos, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, lá no tempo da lei, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Está vendo você? No tempo da lei, os judeus não eram considerados, não eram vistos como povo de Deus. Em Cristo,
por intermédio de Cristo, somos povo de Deus, eleitos, igualzinho a Israel. Versículo 27 de Romanos 9. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo, porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a, como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixasse descendência, teríamos sido como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Israel foi justificada por Cristo. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Israel achava, Israel pensava que somente eles pertenciam a Deus, que somente eles eram escolhidos. E Deus vai dizer: olha, esse pensamento está equivocado, este pensamento está errado. Em Cristo, por intermédio de Cristo, tanto judeus como gentios são uma só nação, um só povo. Amém? Israel, o Israel de 2021, o Israel de 2022, o Israel de 2024, o Israel de 2025, o Israel do século 21. É o mesmo Israel dos tempos de Moisés? Não. Aquela nação de Moisés até Cristo não existe. Aquela nação eleita, aquela nação escolhida não existe. Hoje, século 21, desde a morte e ressurreição de Cristo, tanto judeus como gentios, tanto israelitas como brasileiros, são um só povo diante de Deus. Não há privilégio. Amém? Então, se você acha, ou se você aprendeu, que Israel é a única nação eleita por Deus, a privilegiada, você aprendeu errado. Você aprendeu errado. Tanto judeus como gentios, tanto israelitas como brasileiros, são um só povo diante de Deus. Amém? Porque o meu povo fez duas maldades. Lembre-se, na lei, o povo de Deus era Israel. Jeremias está no tempo da lei. Entendeu? Por isso ele disse, Deus falou por intermédio do profeta, o meu povo. Quem era o povo de Deus nesse tempo? A nação de Israel, somente ela. E hoje? Hoje não. O povo de Deus é composto por israelitas e gentios
que compõem a igreja de Deus. É um só povo. Gálatas 3:27. É um só povo. Efésios capítulo 4 é um só povo. Romanos capítulo 9 é um só povo. Amém? Em breve eu voltarei com a segunda parte desse estudo, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e não esqueça, juntos somos mais fortes.